Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por teres enviado o teu Filho único, Jesus Cristo, para vir a este mundo, para morrer em nosso lugar, para derramar o seu sangue precioso, para fazer expiação por todos os nossos pecados. Somos gratos, Senhor, por esta graça, somos gratos por essa misericórdia, somos gratos por este grande sacrifício que o Senhor fez, de morrer em nosso lugar, de tomar sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, e levar no madeiro ali todos os nossos pecados, nos dando paz, nos dando descanso, nos dando alívio, nos dando, Senhor, a salvação eterna. Senhor, que possamos ter agora um coração cheio de gratidão, de alegria, por essa salvação maravilhosa que o Senhor operou na nossa vida. Abençoa o teu povo aqui presente, abençoa o Senhor conhece, meu Deus, todas as nossas necessidades materiais, emocionais, familiares, espirituais, financeiras, que o Senhor possa nos ajudar, suprindo cada uma dessas necessidades, principalmente nos dando essa segurança da salvação na pessoa de Cristo Jesus. Senhor, abençoa de maneira especial esses jovens que tomaram a decisão de entregarem suas vidas nas tuas mãos através do santo batismo. Abençoa o Paulo, a Elaine e a Ariane de maneira muito especial, Senhor. Toma-os em tuas mãos poderosas, guarda-os, Senhor, que o Senhor possa ser um refúgio para eles nesses dias, aumentando a fé deles no Senhor, que eles possam permanecerem firmes e inabaláveis pela fé, pela confiança nos méritos do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, agora o nosso irmão Elvis, que vai ministrar a tua palavra. Sê com ele, capacita-o através do teu Espírito Santo, derrama a tua graça, Senhor, a tua sabedoria na sua mente, no seu coração, para que a sua palavra possa nos alertar do momento solene que nós vivemos, nos últimos dias da história desse mundo, que possa nos preparar para vermos muito em breve o Rei Jesus em toda a sua formosura. Essas bênçãos te rogamos, agradecidos, e em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós ouviremos mais uma vez com o irmão Pérez uma mensagem especial para a honra do nosso Deus e nosso deleite.
sou, tenho a marca em minha mão. Vou deixando o mundo, vou seguindo a cruz. No poder de Deus eu servirei. Quando os anjos inimigos me quiserem destruir, amarei no nome de Cristo, os demônios vão fugir. Eu sei que Cristo irá lutar contra as trevas e o mal, e em breve meu Jesus virá aqui pra me buscar. Creio que Jesus é quem nos dá a paz e o amor, e que a fonte da verdade é a palavra do Senhor. Creio que através da minha fé fui salvo lá na cruz, e por isso muito mais eu sei. Eu já fiz minha escolha, minha decisão. Decidi mostrar de quem eu sou, tenho a marca em minha mão. Vou deixando o mundo, vou seguindo a cruz. No poder de Deus, eu servirei. No poder de Deus, eu servirei. No poder de Deus, eu Então, nós vamos ficarmos atentos agora para o nosso pregador, o irmão Elvis. Gostaria que alguns que não o conhecem, o Elvis é um pregador, estudante da palavra de Deus, um historiador, pesquisador, né? Então ele vai falar sobre os eventos finais. Então nós gostaríamos que os irmãos tivessem o seu celular, de ligar seus celulares, né? Que será muito importante todos nós ficarmos atentos para essa mensagem, né? Então, muito obrigado, Elvis, por ter atendido nosso convite, né? Agora todo o tempo é com você. Obrigado. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra em Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse 16. E façamos a oração. Amém? Oremos. Pai Celestial, vamos abrir a Tua palavra, lava-nos de qualquer pecado, possamos compreendê-la e possamos, Senhor Deus, sermos alimentados por ela. Repreenda qualquer coisa que venha atrapalhar a nossa comunicação contigo. Agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso almoço de hoje vai ser a sequência dos eventos finais. Sequência dos eventos finais. Muitos de nós
chegamos na igreja e não sabemos, muitos não sabem nem os eventos finais e muitos também não sabem a sequência dos eventos finais, né? E não tem uma visão amadurecida, né, desses episódios que em breve ocorrerão. Então, vamos hoje conhecer alguns, né? Vamos conhecer alguns. Não tem como em poucos minutos, em 40 minutos, nós sabermos de tudo, não tem como, mas vamos fazer uma introdução a esses eventos. Amém? Que horas são agora? Hã? 10h30. Beleza, obrigado. Então vamos começar. Vamos passar aqui o slide. O slide, ok. Vou ficar aqui desse lado. Então o primeiro evento que nós vamos entender vai ser o fechamento da porta da graça, porque nós vamos começar de trás para frente, ok? Eu queria que o irmão fosse, pode passar esse slide aqui, que tem um gráfico, é lá, mas é um gráfico escuro, pode ir para frente, pode ir, pronto, aqui. Então, nós vamos ver os eventos finais. Vamos primeiro ver esse evento aqui, que é o fechamento da porta da graça, que ele antecede o grande período de angústia, ok? O fechamento da porta da graça. E vamos ver esse outro evento, que é as leis dominicais, que antecede o pequeno período de angústia, ok? O pequeno período de angústia. Esses dois episódios, o grande período de angústia e o pequeno período de angústia, ok? Então vamos de trás para frente e vamos ver o fechamento da porta da graça. Voltemos lá para aquele outro episódio, ok? Vamos lá. Primeiro slide. O primeiro slide fica em Apocalipse, pode clicar novamente. Apocalipse 22:11. Diz assim: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, esse episódio, ele aborda o fechamento da porta da graça. O que é o fechamento da porta da graça, né? Esse acontecimento, né? Eu me batizei na igreja do Remanescente no século passado, 1997, né? Vocês não tinham nascido ainda. E eu vinha de outra denominação, né? E no entender dessa outra denominação, não existia esse episódio, o fechamento da porta da graça. Então, o que é o fechamento da porta da graça? O que foi que Jesus disse nos evangelhos, quando estava comentando os eventos finais? Jesus disse que assim como foi nos dias que antecede o dilúvio, assim também há de ser nos dias que antecedem o retorno do Filho do Homem. Noé, sua família, os animais, né, entraram na arca. E quando Noé entrou na arca com a sua família e os animais, desceu chuva. Foi assim? Não foi assim. Nós sabemos que Noé, ele passou 7 dias dentro da arca, e os povos pré-diluvianos estavam lá, festejando, comemorando,
como se nada tivesse ocorrido, ou como se nada fosse ocorrer. Então, houve um período de 7 dias, né? Houve um período de 7 dias, e o povo de Deus, a família de Noé, estava dentro da arca, fechada, e os perdidos lá fora. Perdidos e salvos. 2 grupos separados e vivos. E depois de 7 dias, foi que desceu o dilúvio. Foi que desceu o dilúvio. Então, do mesmo jeito vai ser nos dias que antecedem o retorno do Filho do Homem. Vai haver 2 grupos, salvos e perdidos. Né? Vai haver selados e marcados. Os que têm o selo de Deus e os que têm a marca da besta. Né? Vai ter 2 grupos. E esses grupos têm o seu resultado definitivo. Depois do fechamento da porta da graça, os que estão salvos não se perderão, graças a Deus, graças a Deus. Porém, infelizmente, aqueles que estão perdidos e marcados, infelizmente, eles não podem se salvar mais. Por quê? Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, aqui na terra, quando Jesus esteve na terra, ele era o Cordeiro de Deus, né? Cordeiro de Deus. Jesus deu sua vida na cruz, pagou na cruz o sacrifício, abriu com a cruz a porta do céu, que está aberta, a porta da graça, que está aberta, e Jesus morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia, ressuscitou. Passou 40 dias, e depois de 40 dias, ele subiu aos céus. Quando Jesus subiu aos céus, Jesus agora era sacerdote e sumo sacerdote, né? Ele entrou no lugar santo, né? Jesus entrou no lugar santo. Então, Jesus iniciou o seu ministério no lugar santo, ok? E nós sabemos que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo, iniciando o juízo investigativo. Na verdade, a terminologia bíblica, né, iniciando o juízo final, né, iniciando o juízo final, né, usando a terminologia mais bíblica. Quem falou investigativo está certo, né, investigativo. Agora, se alguém estiver nos visitando de outra denominação, não vai entender, né, a terminologia, o que é juízo investigativo, né? Beleza. Então, Jesus iniciou o juízo final no dia 22 de outubro de 1944, e Jesus está intercedendo à direita de Deus por nós. Porém, essa intercessão, um dia ela vai acabar. Um dia essa intercessão vai acabar. Jesus não vai interceder para sempre, porque ele precisa voltar. E quando Jesus cessar o seu ministério de intercessão pela humanidade, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. É irreversível. Ok? Isso é o fechamento da porta da graça. Por isso que o texto fala: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Mas eu estou sentindo que vocês estão, os que não conhecem ainda esse assunto, estão com uma pergunta. Professor Elvis, mas como é que eu vou saber que a porta da graça já se fechou? Aí é simples.
Vamos para Apocalipse. Apocalipse, na verdade, o capítulo 15, versículo 5. Apocalipse 15, verso 5. Nós vamos ler até o verso 2 do 16. Ok? Apocalipse 15, verso 5. Leiamos. Capítulo 15, verso 5. Posso ler? E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo, o santuário do tabernáculo do testemunho, se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do santuário, saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cinto de ouro pelos peitos. E dos 4 animais, ou 4 seres viventes, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da misericórdia, cheios da ira de Deus, da cólera, em algumas versões, né? Que vive para o todo sempre. E o santuário e o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. E ouvi, vida do santuário, vida do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira, da cólera de Deus. E foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens, que tinham a marca da besta, e adoravam a sua imagem. Então, veja só, quando Salomão ele construiu o santuário terrestre, menino, lá em Jerusalém, como vocês assistem jornal, né, como vocês assistem televisão, os irmãos novatos, né, já devem ter assistido na televisão a cidade de Jerusalém, e lá em Jerusalém existe como se fosse uma igreja, né, uma igreja redonda com um domo de ouro, né? Quem já viu essa igreja lá em Jerusalém? Irmão Jaime, o irmão Luiz Menezes, uma igreja redonda, como se fosse uma igreja, e em cima um domo, né, como se fosse uma bacia deitada, né, sobre a igreja, né, dourada, né, um teto dourado, né. Os muçulmanos, ali é uma igreja, ali é como se fosse uma igreja muçulmana, né? Mas, na verdade, não é uma igreja muçulmana. A mesquita dos muçulmanos fica do lado desse prédio, né? Esse prédio que eu estou falando, os muçulmanos, eles chamam de Domo da Rocha. Domo da Rocha. Esse local é como se fosse um templo, né? Mas ele guarda uma rocha gigante. Os muçulmanos e os judeus, aquele local ali foi o local onde Abraão sacrificou Isaque. Abraão ia sacrificar Isaque naquela rocha, certo? Naquela rocha. Então, eles fizeram aquele prédio, né, para proteger a rocha, né? Proteger a rocha. E os judeus e os muçulmanos, isso é por conta deles. Eles acreditam, né, eu não vi isso na Bíblia, eles acreditam que aquela rocha foi a primeira rocha que Deus fez quando ele construiu o planeta Terra, né? Isso é por conta deles, né? Isso é uma crença particular deles, né? Dos judeus e os muçulmanos. Então, ali tem um domo da rocha, certo? Essa igreja dourada, e do lado tem a mesquita de Al-Aqsa, que onde os muçulmanos
adoram a Deus, né? A mesquita ali. Os muçulmanos chamam aquele local de Esplanada das Mesquitas, Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa, né? E os judeus, eles chamam aquele local de Monte do Templo, né? Monte do Templo. Se acredita, né? Se acredita que provavelmente seja assim. O Domo da Rocha, ele foi construído em cima do local santíssimo, porque era no local santíssimo que estava a região onde Abraão ia sacrificar Isaque, né? O Domo da Rocha, acredita-se que ali é o local santíssimo do santuário de Salomão. E a mesquita de Al-Aqsa, se acredita que é o local santo, né? Entendeu? Do santuário antigo. Mas, beleza, eu falei tudo isso para dizer que era ali onde estava o santuário de Salomão, ok? O santuário de Salomão. E quando Salomão construiu aquele santuário no culto da inauguração, a glória de Deus inundou aquele local. A glória de Deus inundou aquele local. E nós vemos no texto de Apocalipse 15 que o templo se encheu de fumaça. No caso, o templo aqui no Apocalipse 15 é o santuário celestial. E o que significa o santuário se encher de fumaça? Ora, se o templo se encheu da glória de Deus na inauguração, o santuário se encher de fumaça significa a finalização, o encerramento das atividades do local. E vocês viram que vai ser derramado 7 pragas. Então, respondendo à pergunta que vocês estavam fazendo em suas mentes, né? Vocês não, os que não conhecem ainda o assunto. Como vou saber que o tempo de graça se findou? Após o findar do tempo de graça, será derramado as 7 taças da ira de Deus, será derramado as 7 pragas, né? As 7 pragas de Apocalipse 16. Eu queria pedir para o irmão colocar novamente no gráfico. O gráfico. Então, aqui eu fechei na porta da graça, e aqui vai ser derramado as 7 pragas. Lembrando, para os irmãos novatos, que as 7 pragas, elas vão descer ao mesmo tempo, e elas não são universais. Vai ser literalmente uma praga para os Estados Unidos, uma praga para o Brasil, uma praga para a África, uma praga para a China, uma praga para a Rússia. Vai ter praga para todo mundo. Certo? Certo? Vai ser 7 pragas distribuídas, não serão universais, certo? Porque se elas fossem universais, quando Jesus voltasse, não haveria incrédulos para ver Cristo voltando. Então, nós sabemos que quando Jesus voltar, vai ter perdidos chorando, né? Vai ter perdidos chorando. Então, elas serão regionais, né? Serão regionais e não serão universais para todos os perdidos, ok? Não serão para todos os perdidos. Então, esse período, que é após o fechamento da porta da graça, ele é chamado de grande período de angústia. Certo? Mas eu dou um bizu para os irmãos novatos. Um bizu. Que os irmãos veteranos já sabem disso.
não vá se confiando no adjetivo grande e no adjetivo pequeno, certo? Porque essa angústia aqui vai doer muito, certo? Então não vá se confiando que o negócio é só aqui não, viu? Ok? Então são 2 períodos bem angustiosos, ok? Sim. Então, fecha-me na porta da graça, nós vamos saber que a porta da graça se fechou pelo derramamento das 7 pragas, né? Pelo derramamento das 7 pragas. Beleza. A pergunta é, nesse período, aonde vai estar os salvos e aonde vai estar os perdidos, né? Os perdidos, eles vão estar nas suas vidas regulares. Vão estar em situação que eu vou chamar de regular, né? Vão estar trabalhando, vão estar estudando, vão estar normal, nas suas vidas regulares. O negócio é os salvos vivos, né? Porque nesse período aí, os salvos vão estar nos seguintes locais. Ou estarão nas montanhas, nos locais remotos, como vocês assistiram no filme A Última Batalha, né, se não me engano, A Última Batalha, esse é o nome. Outros vão estar presos, e outros, a irmã White, no Grande Conflito, ela fala, vão estar escravizados, né? Escravizados, né? Uns escravizados, outros presos, outros nos locais remotos ou nas montanhas, ok? Então, os salvos vão estar nesses locais, ok? Vão estar nesses locais, né? Aí vem a outra pergunta que os irmãos novatos estão dizendo. Professor Elvis, eu estou vendo aqui a palavra grande angústia, mas eu estou vendo aqui uma outra terminologia, angústia de Jacó. É enganoso, né? É enganoso os irmãos neófitos pensar que só os incrédulos vão sofrer nesse período após o fechamento da porta da graça. É certo que as 7 pragas, é só para os incrédulos, para aqueles que receberam a marca da besta. Porém, todavia, no entanto, os salvos, eles não vão sofrer as 7 pragas, mas eles vão passar pela angústia de Jacó. Quem passa pela angústia de Jacó? Os salvos. Os perdidos, as 7 pragas. E o que é a angústia de Jacó, né, professor Elvis? A angústia de Jacó é uma terminologia do Gênesis que ela aparece em outros livros. Ela aparece nos Salmos e nos livros proféticos, se eu não me engano, Ezequiel, né? Aparece em livros proféticos. Mas, professor Elvis, e essa terminologia angústia de Jacó, ela se refere a quê? O que é que os salvos vão passar? Não será um sofrimento físico. Os salvos não vão receber tumores, como os incrédulos vão receber. Os salvos não vão ser bronzeados, como os incrédulos vão ser bronzeados na 4ª praga. Os salvos não vão receber meteoros na cabeça, como os perdidos vão receber.
não vão sofrer com essas coisas. Mas os salvos vão passar por uma angústia mental. Uma angústia mental. Porque imagina você na prisão, imagina você escravizado, imagina você numa montanha, imagina você num local remoto, escondido, você fica sabendo que as pragas desceram, e aí vem aquela angústia. Eu estou salvo ou perdido? Né? Então, os salvos vão passar por esse sofrimento. Será que eu me arrependi de todos os meus pecados? Então, imagina isso. Né? Imagina isso. E você sabe que o rei está vindo. Você sabe que o rei está vindo com glória e majestade. E aí? Né? Então, os salvos vão passar por esse sofrimento. Agora, fortificando, né? Fortificando, indo para a Bíblia, né? Indo mais para a Bíblia, né? O que foi a angústia de Jacó? No sentido histórico, né? Eu falei para vocês a angústia de Jacó, que vamos passar, nós salvos vivos, né? Mas no sentido histórico bíblico, o que foi a angústia de Jacó? Nós sabemos dessas duas peças abençoadas lá do Gênesis, né, que Isaac teve. Jacó e o abençoado do Esaú, né? Esaú e Jacó, né? Aí o que acontece? O que acontece? Jacó enganou o irmão para receber a primogenitura. O irmão vendeu a primogenitura para Jacó por um prato lá de lentilhas, né? Aí alguém deve estar perguntando, professor Elvis, o que é a primogenitura? É o seguinte, intervalos comerciais para explicar o que é primogenitura. É o seguinte, a primogenitura é o seguinte, veja, Abraão teve filhos. Teve, por exemplo, Ismael, o que originou os árabes. Ele teve com a empregada, com H, né? Desculpa pela brincadeira. E ele teve Isaac com a esposa, né? Lembrando que ele teve o filho com a empregada porque a esposa mandou, certo? Aí teve Ismael, que originou os árabes, os muçulmanos, e teve Isaac, né? E eu pergunto para vocês, Jesus, o Messias, ele é descendente de Ismael ou de Isaac? De Isaac. Isaac tinha primogenitura. O Messias veio de Isaac. Aí, Isaac teve 2 filhos abençoados, Esaú e Jacó. Jesus, o Messias, é descendente de Esaú ou descendente de Jacó? De Jacó. A primogenitura ficou com Jacó. Certo? Jesus é o leão da tribo de... Vocês falaram com tanta dúvida. Jesus é o leão da tribo de... Judá. Judá é um dos 12 filhos de Quem recebeu a primogenitura foi Judá. A primogenitura de Judá. Jesus veio de Judá. Né? Jesus veio de Judá. Certo? Então, isso é um detalhe, né? Jacó teve 4 esposas. Judá é descendente de Lia, não é descendente de Raquel, né? O José é de Raquel, Judá é de Lia. Então, e lembrando que Rúben, Levi e Simeão
os três perderam a primogenitura, porque Judá era o filho 04. Judá era o número 4, ok? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Né? Judá era o quarto filho. O Rúben era o primeiro, né? Levi, eu acho que era o segundo, o irmão Luiz Mendes me corrija. E, se eu não me engano, Simeão era o terceiro. Né? O Rúben perdeu a primogenitura porque mexeu com uma das esposas do pai. Né? Sem vergonha. Levi e Simeão perderam a primogenitura porque praticaram assassinato, né? Matou os siquenitas. Né? Sinceramente, Levi e Simeão são aqueles amiguinhos que a gente não quer, a gente quer distância. E Judá foi o quarto, né? E ele ficou com a primogenitura. E Jesus é o leão da tribo de Judá, certo? De Judá. Então, isso é primogenitura. O Messias, Jesus, o Messias, veio de Judá, veio de Jacó, veio de Isaque, veio de Abraão. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Jesus, o leão da tribo de Judá. Amém? Então, Jacó enganou o irmão. Jacó não precisava ter enganado. Bastava ele ser obediente a Deus, coisa que Esaú, faltava isso em Esaú. Né? E Jacó enganou o irmão, trapaceou, e o irmão jurou Jacó, né, de fazer muita violência com ele. Jacó foi para as terras de tio Labão, irmão, se eu não me engano, irmão da mãe dele, Rebeca, né, o tio da mãe dele, não estou nem... Hã? Eu falei o quê? É tio Labão, né? Então, tio Labão, que, se eu não me engano, era tio ou irmão da Rebeca. Né? Então, o Jacó foi para essas terras, né? E depois ele se enriqueceu e saiu com as suas 4 esposas e seus diversos filhos. Né? E ele estava voltando para a terra de Jacó. Metade das terras de Esaú, que Esaú estava ocupando, era de Jacó, mas Jacó não fez questão. Né? E quem ia fazer questão com Esaú lá com 400 soldados? Né? Então, Esaú foi um dia mexer nas redes sociais, ficou sabendo que Jacó estava voltando. Né? E Esaú foi lá, recebeu o irmão com 400 soldados lá. Né? A intenção era fazer o mal. E Jacó, ele foi buscar a Deus de madrugada, entrou em angústia, e ele foi pedir a Deus arrependimento do mal que tinha feito. E Jesus apareceu, né? Houve aquela luta, e Jacó disse aquela frase que todos nós sabemos: o Senhor só sai daqui depois de mim abençoar. E ele foi abençoado. E o Espírito Santo foi lá no coração de Esaú, e o Espírito Santo tirou do coração de Esaú toda a raiva contra o irmão. Isso foi a angústia de Jacó, no sentido histórico. E no sentido profético, será que eu me arrependi de todos os meus pecados? Será que eu me arrependi de todos os meus pecados? Então, isso é a angústia de Jacó profética. Ok? Por que vai acontecer isso? Porque vai haver o decreto de morte. Na segunda praga vai acontecer o decreto de morte. E os perdidos, eles vão marchar contra os santos. Vocês veem isso muito bem no filme A Última Batalha.
Os perdidos, eles marcham contra os santos. Mas os santos, eles foram perdoados. E Deus não vai permitir que, depois da porta da graça se fechar, Deus não vai permitir que nenhum salvo vivo seja morto. Aí vem a pergunta, professor Elvis, e antes da porta da graça se fechar, haverá salvos assassinados? Apocalipse 20, verso 4. Vamos lá. Apocalipse 20, verso 4. Vamos lá. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E não adoraram a besta nem a sua imagem, nem receberam a sua marca nas mãos e na testa. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E eu pergunto, vai haver almas assassinadas antes do fechamento da porta da graça, sim ou não? Sim ou não? Sim. Vai haver almas assassinadas antes do fechamento da porta da graça. Vamos abrir em Apocalipse 13. Apocalipse 13, né? Eu peço para o irmão do slide voltar. Não. Para cá. Para frente. Vai para frente, mais. Pronto, aqui, ó, Apocalipse 13, 16, 17, ok? Desculpa. Então, aqui. A todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre sobre a mão direita ou sobre a fronte, sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome ou o número da besta. Então, vai haver uma marca. E diz a Escritura, dá a entender a Escritura, na mão direita ou sobre a testa. Nós sabemos que o sinal, o selo de Deus para os salvos vai ser na testa. Não existe selo de Deus na mão. Mas para os perdidos, vai ser na mão e na testa, para os perdidos. E todo mundo vai estar com algum sinal. Uns com o selo de Deus e outros com a marca da besta. Certo? Com a marca da besta. Agora, ninguém duvida que o selo de Deus vai ser de forma invisível. Se o selo de Deus vai ser de forma invisível, é claro que a marca da besta também vai ser de forma invisível. Ela será visível para os anjos. Os anjos de Deus vão enxergar quem é selado e quem não é selado. E os demônios vão enxergar quem é marcado, quem não é marcado. Porém, quando eu entrei na igreja, no século passado,
quando eu escutava, na primeira vez que eu conheci a Igreja Adventista, isso foi em 1992. Vocês nem sonhavam em nascer, né? Vocês nem sonhavam em nascer. Foi lá no Conjunto Ceará, e a minha professora foi a irmã Geró, e era uma classe de adultos, né? Uma classe de adultos. E eles falaram, e eu era da Assembleia de Deus nessa época, né? E a irmã Geró foi falar em lei dominical. E eu falei, o quê, menino? O que é lei dominical? E foi falado que a lei dominical é a marca da besta. Aí pronto, aí foi que eu pifei, né? Foi que eu entrei em curto-circuito. O que tem a ver domingo com a marca da besta? Né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Próximo slide. Ezequiel 20:20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal, de marca, entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que eu sou Adonai, vosso Deus, vosso Elohim, Adonai Elohim, Senhor Deus. Então, dos 10 mandamentos, o sábado é tido como, por Deus, pelo próprio Deus, é tido como uma marca de Deus para o seu povo. Próximo slide. Daniel 7:25. Daniel, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Então, veja, a profecia diz que o anticristo, ele mudaria a lei de Deus. E o que foi que o anticristo fez? O anticristo pegou o sábado, o Shabat, que é a marca de Deus para o seu povo, e o anticristo colocou o domingo. Então, por isso que a lei dominical, no futuro, ela é a marca da besta. Porque a besta, a palavra besta significa poder, não pense outra coisa, ok? A palavra besta significa poder, o poder do anticristo. O anticristo, ele pegou da lei de Deus o sábado, a marca de Deus, a marca de Cristo, e colocou a sua marca. O anticristo pegou o sábado, tirou, e colocou a sua marca, o domingo. Então, por isso que a lei dominical é a marca da besta, né? Mas eu não entendia isso, né, quando eu tinha 14 anos, né? Então, por isso que os adventistas, eles ensinam que no futuro vai ter uma lei dominical mundial, e essa lei dominical será a marca da besta, ok? Para frente. Sim, outra coisa interessante, só que eu vou pedir licença para vocês para beber um pouquinho d'água. Ainda bem que eu trouxe 2 garrafas. E a sede é grande. Essa já foi, né? Aí tem o segundo turno. Okay. Então, vamos aqui. Irmão Jaime. Hã? Daqui é o que eu gosto de descer. Então, vamos lá. Uma coisa que muitos adventistas, inclusive os veteranos, eles são ignorantes. Eu falo ignorantes no sentido desconhecedores, não no sentido de rude, né, de agressivo, é no sentido de desconhecer. Muitos adventistas, mesmo os veteranos, eles desconhecem
que a lei dominical, ela não será de uma vez. Muitos adventistas, eles por desconhecer, né, a escatologia mais profunda da igreja, eles pensam que a lei dominical ela vai vir de uma vez, pei e puf, bum. Mas não será assim, né? Não será assim, ela não vai vir de uma vez, ela vai vir gradativamente, porque Deus é misericordioso. Então, veja só, a lei dominical, primeiro, ela vem no sentido econômico. Tudo fecha aos domingos. No sentido econômico, né? No sentido financeiro. Tudo fecha aos domingos. Aí, da primeira etapa, vai se iniciar a segunda etapa. Vai se iniciar a segunda etapa. O que é a segunda etapa? É que hoje eu esqueci de trazer, mas eu vou citar de boca. É fundamental, você que é adventista, e você que quer conhecer as profecias, lê o livro Eventos Finais. Na verdade, coma o livro, né? Coma o Eventos Finais. O livro Preparação para a Igreja, me ajuda aí, irmão Luiz Menezes, Preparação para a Crise Final. Pronto, Preparação para a Crise Final. E o livro Chuva Serôdia. Vocês têm que comer esse livro, esses 3 livros. Então, da primeira fase, o anticristo vai querer vir para a segunda fase. Para a segunda fase. O que é a segunda fase? Lembra que o espírito de profecia diz que os demônios vão tomar forma humana, vão aparecer? Inclusive, vão até visitar a igreja, vão até visitar as congregações, né? Lembra que o Espírito de Profecia diz isso? E que muitos vão até pregar, né? Não é o caso de Maraponga. Maraponga é uma igreja com o irmão Jaime, o irmão Luiz Menezes, uma igreja muito bem administrada. Mas, em outras congregações que não têm essa felicidade, né? Não tem essa felicidade. Existe alguns irmãos que estão liderando algumas congregações que não são tão hábeis, né, no discernimento. E muitas vezes, quando chega uma pessoa desconhecida no sábado, é claro que a igreja está aberta a todos e a todas, né? Muitas vezes, quando chega em algumas congregações adventistas, uma pessoa com um carro muito bem chamativo, né? Com um paletó daqueles italianos, né? Pessoas que têm aparentemente uma condição financeira muito boa, chega, aí vem a família lá, chega, aí o que acontece? O ancião vai e convida o desconhecido para pregar, né? Então, no futuro, Deus vai permitir, nessa época, que os demônios tomem forma humana, né? E o Espírito de Profecia diz que muitos deles vão até visitar as igrejas e que muitos deles vão chegar no púlpito com a tocha demoníaca. Então, isso vai ocorrer nessa fase. Como também, o Espírito de Profecia também diz que nós, os salvos vivos, nessa época, na segunda etapa, nossos parentes que já faleceram, ou nossos conhecidos que já faleceram, Satanás vai se travestir deles e vai dizer: apoie a lei dominical, né? na maior, né?
que a igreja adventista está errada, negócio tal, né? E vai aparecer a todos nós, né? Certo? Vai aparecer a todos nós. Isso vai ser nessa etapa. Como também vai ser nessa etapa aqui que Satanás vai se passar por Jesus e vai dizer para todos os cristãos: guarde o domingo, né? Guarde o domingo. O diabo vai se passar pelo Mahdi dos muçulmanos, pela Cati dos hindus, pelo Maitreya dos budistas, pelo Cristo dos cristãos, e vai dizer: guarde o domingo. E vai ser nessa etapa que o anticristo vai fazer de tudo para que as pessoas vá às igrejas no domingo. Vai se acender um grande fervor religioso, demoníaco. Vai ser nessa etapa que os pastores de outras denominações vão fazer milagres. O Papa vai fazer milagre, certo? Os padres vão fazer milagre. E óbvio que Deus não vai deixar os salvos com cara de tonto. Deus não vai fazer isso. Porque vai ser nessa etapa que sobre os salvos vai descer a chuva. Gente, eu sei que o almoço vai chegar, mas a chuva serôdia, né? A chuva serôdia vai descer e nós, os salvos, pela graça e o poder de Deus, vamos fazer milagres também, certo? Aquela cena de Moisés e Arão fazendo milagres e os magos de Faraó fazendo milagres, vai se repetir, certo? Vai se repetir. Então vai ser nessa etapa. E quando as coisas pegarem fogo, na segunda etapa, chega a terceira etapa. A terceira etapa da lei dominical vai ser: é obrigado trabalhar no sábado. É a terceira etapa da lei dominical. E é por isso que o Espírito de Profecia, ele diz: vá para o campo. Por quê? Porque quando chegar nessa etapa, nós não, ou você trabalha no sábado, ou você perde tudo no sistema. Você não vai poder nem comprar e nem vender. Então, é por isso que a profecia diz que você vá para o campo para você construir lá o seu sítio, a sua comunidade, né? A sua comunidade, para você ter o seu feijão, o seu arroz, né? Ter lá a sua sobrevivência, né? A sua sobrevivência, né? Porque você não vai poder comprar nem vender. Então vai ser nessa etapa aqui, que vai, nessas duas etapas, na 2 e na 3, que vai ter os assassinatos de adventistas, certo? Imagina um pastor evangélico numa praça fazendo milagres, aí você está passando na praça, aí o cara está fazendo milagres ali, aí o pastor evangélico diz assim: olha, aquele ali está guardando o sábado, e eu aqui estou fazendo milagres, e eu estou dizendo para vocês que é para guardar o domingo, e ele está dizendo que é para guardar o sábado. Ou seja, vai ter lixamento, vai ter mortes, né? Porque vai estar polarizado, literalmente, né? Dois lados, ok? Então vai ser nessas duas etapas que vai haver mortes, né? E vai ser nessa etapa aqui que vai se dar o alto clamor. O alto clamor. E claro, o alto clamor vai ser a última pregação
né? A última pregação, a última mensagem. E depois disso, o mundo inteiro vai estar ciente. Vai ser uma mensagem pregada para os muçulmanos, para os hindus, budistas, todos, né? Porque a chuva serôdia desceu. E depois, Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, o que é o fim? O fechamento da porta da graça, que vai derramar as 7 pragas, e vocês já sabem o restante da novela. E, com as perseguições, é óbvio que vai ter a sacudidura, né? Os falsos crentes vão sair, né? Os falsos crentes vão sair. Então, essa quarta fase, eu queria pedir para o irmão voltar para o gráfico. Pronto, essa quarta fase é depois do fechamento da porta da graça. O decreto de morte vai ser na segunda praga. O decreto de morte. Certo? E ele vai ser aplicado, os ímpios todos vão se reunir para pegar os salvos na 7ª. E é na 7ª que Jesus vem. Então, aquelas fases das leis dominicais vai ser o pequeno período de angústia. Que vocês viram que não vai ser tão pequeno assim não. Certo? Vai ser angustioso, né? E lembrando mais 2 coisas, né? Que, como eu falei agora há pouco, o Espírito de Profecia diz: vá para o campo, construa o seu sítiozinho, né? Para quando vier as coisas, tu já está todo equipado, né? E o que acontece? Isso é chamado, no Espírito de Profecia, de a saída das cidades, né? A saída das cidades. Só que o Espírito de Profecia fala a saída das cidades, né? A saída das cidades, e a fuga das cidades. O que é a saída das cidades? A saída das cidades somos nós hoje, antes dos tempos proféticos, dos últimos dias, Deus nos abençoar e nós construirmos os nossos sítiozinhos. Aí eu te pergunto uma coisa. Vai ter o alto clamor, porque o Espírito de Profecia diz que o povo de Deus vai estar no campo e pregar nas cidades. Vai ter o alto clamor. E adivinha para onde vão as pessoas que vão aceitar a mensagem do alto clamor? Eles vão para o sítio de vocês. Ok? Eles vão para o sítio de vocês. Para eles, vai ser a fuga das cidades. Para eles, a fuga das cidades. Porque eles aceitaram a mensagem. Né? Eles não têm para onde ir. Eles não podem mais comprar e nem vender. Certo? Ok? Então, eles vão ter a fuga das cidades. Né? Ok? Então, esses são os episódios. E, concluindo a nossa aula de hoje, né? Concluindo a nossa aula de hoje, o que eu fiz hoje foi uma apresentação. Né? Em outros momentos, em outros tempos, nós podemos estudar cada terminologia dessa, né? Cada terminologia dessa de forma mais acurada, né? Entendeu? Por exemplo, a igreja de Maraponga for fazer, Deus quiser, próximo ano vai ter retiro de carnaval, e nós fazemos um retiro de carnaval e as pregações serem esses temas, né? Estudar chuva serôdia, sacudidura, selamento, alto clamor, as leis dominicais, angústia de Jacó,
as 7 pragas, fechando a porta da graça, a gente fazer um seminário, né? Um seminário para estudarmos com mais. Ah, sim. É porque é o seguinte, eu gostei do que ela falou, né, das conferências sobre o clima, mas é interessante uma coisa. Ela lembrou uma coisa que eu ia falar que eu estava esquecido. Desculpa para a lei dominical vir, sempre vai ter, certo? Sempre vai ter uma desculpa para a lei dominical vir. Porém, existe algo que é a mão de Deus. Por quê? Porque é o seguinte, a lei dominical vai vir, as leis dominicais vão vir, virão, certo? Só que, na verdade, o que move a profecia, não é, o motor profético não é a lei dominical, certo? Não é a lei dominical. Porque já houve vários episódios no passado que a lei dominical podia ter vindo, certo? Mas o que move a profecia é a chuva serôdia. Por quê? Porque nós, os salvos vivos, ou melhor, nós que estamos nos salvando, nós temos que estar em um episódio que eu não coloquei aqui. Reavivamento e reforma, que é a preparação para receber a chuva serôdia. Então, na verdade, meus irmãos, eu vou falar uma coisa que para nós, que inclui eu, desagradável. Nós somos os culpados por Jesus não ter vindo. Porque nós temos que estar em reavivamento e reforma e consagração, e no momento na mente de Deus, na visão de Deus, quando em todas as partes do mundo houverem pessoas aptas para a chuva serôdia, Deus vai derramar chuva serôdia e Deus vai permitir que a lei dominical venha. Então, na verdade, os nossos olhos têm que estar para a nossa espiritualidade, tem que estar em nós, ok? Na nossa consagração, porque por exemplo, eu sou o culpado de Jesus não ter vindo, certo? Cada um de nós, né? Por exemplo, eu falei para vocês que eu me tornei adventista no século passado, mas eu falo com um tom de brincadeira, mas na verdade é uma culpa. Cada vez que eu me torno mais velho e Jesus não vem, a culpa é minha. Porque eu era para estar fazendo a minha parte. Eu era para estar me consagrando, me preparando para a chuva serôdia. Certo? Então somos nós que atrasamos, né? Nós que atrasamos o retorno de Jesus Cristo. Da mesma forma que os hebreus se atrasaram para entrar na Terra Santa, depois que saíram do Egito, nós estamos atrasando o relógio de Deus. Certo? Então, os nossos olhos é para estar na chuva serôdia. Porque se nós estivermos nos preparando para a chuva serôdia, na próxima ocasião, para a lei dominical sair, Deus vai permitir que ela saia. Entende? Deus vai permitir que ela saia. Mas se nós não estivermos preparados, aí nós vamos passar muitos e muitos anos nesse planeta Terra. Entende? Nós somos os culpados. Ok? Então, a nossa aula terminou. Que horas são agora?
Hã? Eu não estou conseguindo ouvir vocês. 11h40. Começamos que horas a aula, hein? Então foi 70 minutos, né? Ok, um tempo bem profético, né? E sem falar que hoje é 11 de setembro, né? Aí pronto. Alguém vai cantar no final? Vai? Então nós vamos repetir, né? O Rocha Eterna, ok? Vamos colocar todos de pé e cantar o hino Rocha Eterna, para a gente finalizar. As duas garrafas foram secadas. Oremos. Pai Celestial, agradecemos, Deus, por tudo. Agradecemos, Deus, pela Tua graça. E, Senhor, que o Espírito Santo possa desenvolver em nós a nossa salvação e santificação. Que possamos, Senhor Deus, nos preparar para o derramamento da chuva serôdia e fazermos o alto clamor e estarmos com o Senhor na glória, Senhor. Agradecemos, Deus, por tudo. No nome santo de Jesus, nos leve em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus, amém. A Igreja da Maraponga, irmão Elvis, por favor. A Igreja da Maraponga agradece a sua presença aqui, pela mensagem, pelos conhecimentos, professor Elvis. E quantos gostaram? Amém? Glória a Deus. Quantos gostariam que o irmão Elvis voltasse o mais breve possível? Glória a Deus. Então, eu conversei com ele aqui, que já nos dois primeiros sábados, nós já deixamos de se planejar, mas nós queremos o mais rápido possível, né? Que essas orientações, esses esclarecimentos, tem que ser mais breve possível, né, Luiz? Tá? Então, nós vamos combinar com o Luiz, com os anciões, para trazer ele o mais rápido possível. Tá? Muito obrigado, em nome da Igreja de Maraponga, foi muito bom, tá bom? E você está convidado para comer uma feijoada lá em casa.
Deus continue abençoando. Irmãos, não esqueça de vir amanhã. Algumas vezes a igreja tem pouca assistência no domingo, né? Então, venham amanhã para se encontrar com Deus. Um feliz sábado para todos. Que Deus leve em paz de volta para casa. Amém? Glória a Deus.